Há muito sofrimento no mundo. Fome, doenças, discriminação, guerras, violência, dificuldades financeiras, morte, insegurança, medo, angústia e depressão são alguns exemplos de situações que trazem sofrimento na vida humana. Todas as pessoas, em maior ou menor intensidade, já passaram por sofrimento em suas vidas. O sofrimento não estava no plano original da criação. Quando Deus criou todas as coisas e criou o ser humano como mordomo da criação, não havia sofrimento. Tudo estava em perfeito equilíbrio e harmonia. Deus governava todas as coisas e o ser humano, sem pecado, era o seu auxiliar. O sofrimento entrou no mundo a partir da queda do homem. Apesar de ter tudo, pois desfrutava de um relacionamento perfeito com Deus, o ser humano foi tentado e sucumbiu diante da tentação, afetando assim a sua comunhão com Deus. O resultado foi o surgimento de uma nova realidade, onde o ser humano passa a conviver com o sofrimento. De lá para cá, o sofrimento parece estar sempre aumentando, chegando ao ponto muitas vezes de ser um peso insuportável para muita gente. Com certeza, o sofrimento é um dos principais motivos pelo qual muitas pessoas não encontram a felicidade. E a partir da entrada do sofrimento no mundo, o choro passou a fazer parte da vida humana. Chorar é uma válvula de escape. Muitas vezes faz com que as pessoas possam extravasar seu sentimento diante de uma circunstância de sofrimento. Há também o choro de alegria, que é a emoção, mas a grande preocupação é com o choro que é gerado na angústia, no sofrimento e na dor. É o choro que está presente na vida de milhões de pessoas, muitas vezes sem ser notado. O choro pode ser interior, sem uma expressão física correspondente, mas que afeta da mesma forma a vida daquele que está chorando. Consequentemente, com o choro presente, o consolo passou a ser uma necessidade humana. Muitas pessoas buscam consolo para o seu sofrimento em muitas coisas, como bebidas, drogas, prazeres, excesso de trabalho, dentre outras coisas. Mas essas coisas não produzem o efeito desejado. No ensinamento de Jesus no Sermão na Montanha, o choro é o segundo aspecto para nos levar à verdadeira felicidade. Apesar de parecer um paradoxo, a história de muitos personagens bíblicos e o testemunho de muitas pessoas cristãs mostram que é totalmente verdadeiro. O choro, à medida que é tratado no contexto dos valores do reino de Deus, produz a grandeza da sensação de consolo que só o Espírito Santo de Deus pode dar. No Sermão da Montanha, em Mateus 5,4, Jesus afirma: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele está dizendo que os que choram são muito felizes, porque eles serão consolados. Mas isso não é para qualquer choro. Jesus está se referindo aos que choram na presença de Deus, diante dele. Isto é, aqueles que rasgam seus corações quebrantados diante do Senhor, pois esses serão consolados pelo Espírito Santo, que é chamado por Jesus de Consolador, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O principal consolo do cristão para qualquer situação da vida é a certeza da salvação e da vida eterna na era vindoura. Deus tem preparado um lugar para aqueles que o amam e o obedecem. O apóstolo Paulo incentiva que haja consolo de uns pelos outros com a esperança da volta de Jesus, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, que diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
E aí o destaque para esse último versículo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, a grandeza da vida eterna é maior do que os problemas e sofrimentos que vivemos neste mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina que é possível também experimentar esse consolo em nossa vida terrena. Isso se traduz na comunhão com o Espírito Santo, quando vivemos o reino de Deus nesse mundo. Jesus usou muitas palavras de consolo com seus discípulos. Uma delas é que ele venceu o mundo e, portanto, nós podemos receber, por intermédio dele, a vitória sobre os nossos sofrimentos. Essa vitória não significa, no entanto, que os sofrimentos desaparecerão ou que os crentes em Jesus nunca passarão por sofrimento. O exemplo dos heróis da fé mostra exatamente o contrário. A vitória, nesse caso, significa que as situações que nos trazem sofrimento no mundo em que vivemos não são capazes de nos tirar a verdadeira felicidade, pois ela não está alicerçada em coisas ou circunstâncias externas. Ela está alicerçada nos valores do reino de Deus que são cultivados em nosso coração. O consolo depende da humildade, que é a primeira bem-aventurança, reforçando a imagem das bem-aventuranças como uma escada que nos eleva ao perfeito relacionamento com Deus. Quando nos humilhamos na presença de Deus e nos esvaziamos, rasgando o coração, o choro muitas vezes é inevitável e nosso clamor é respondido e somos consolados. Não é possível rasgar o coração e chorar sem reconhecer nossa dependência de Deus. O choro está ligado ao sofrimento, mas não só o sofrimento físico ou psicológico provocado pelas situações ao nosso redor. O choro deve ser também por não nos conformarmos com o pecado em nossas vidas. Chorar pelo pecado significa um arrependimento sincero e profundo. Quando choramos por esse motivo, estamos lamentando pelo sofrimento que Jesus teve que suportar por amor a nós. Ele morreu na cruz, que é o pior tipo de tortura e morte que existe, por nossa causa, pois ele não teve pecado. Foi o nosso pecado e o pecado de toda a humanidade que levou Jesus àquela cruz. Também choramos em gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará por nós. Quando reconhecemos a obra de Deus em nossa vida e reconhecemos também que não somos merecedores, o choro pode vir como uma manifestação de nossa percepção de quanto o amor de Deus supre as nossas fraquezas ou de quanto somos incapazes de agir de maneira perfeita diante das circunstâncias de nossas vidas. O amor e a graça de Deus derramada sobre nossas vidas é motivo de louvor e gratidão. Choramos também na angústia, e o Senhor prontamente nos ouve. A angústia é uma situação em que parece não haver saída para o problema que estamos vivendo. Quando os valores do reino de Deus estão no coração da pessoa que passa por provações difíceis, há sempre uma saída: clamar ao Senhor. Ainda que com lágrimas escorrendo no rosto, nos voltamos para Deus e colocamos diante dele as nossas fraquezas e dificuldades. Paulo esteve nessa situação muitas vezes e tinha a experiência de ver o agir de Deus em cada uma delas. Por isso ele nos encoraja a não ser derrotados nessas circunstâncias, conforme ele escreveu no capítulo 4 de 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E Paulo continua ainda no mesmo capítulo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Portanto, não somos derrotados pelas circunstâncias, mas pelo contrário, seguimos em frente com a certeza de que Deus está nos olhando com misericórdia e estabelece limites para esse sofrimento. Os valores do reino de Deus fazem toda a diferença. Pessoas que estão buscando por seu próprio esforço a felicidade, quando se deparam com momentos de angústia, acabam sucumbindo diante das dificuldades. Muitos procuram até o suicídio ou procuram amenizar o sofrimento com coisas que não são solução. Mas o ensinamento de Jesus traz uma esperança infinita.
quando diz que os que choram, e podemos dizer que depositam seu choro na presença do Senhor, serão consolados e por isso serão felizes. A Bíblia nos afirma que o choro do crente não dura mais do que a alegria. O sofrimento, por mais intenso que seja, tem uma duração limitada. Ele não é eterno, mas a vida que temos em Jesus é eterna. E quando chegarmos na eternidade, a promessa de Deus é que no céu não haverá mais choro. Deus irá enxugar toda lágrima. A verdadeira felicidade estará completa e plena. Ela começa aqui neste mundo, mesmo diante de circunstâncias de sofrimento e choro, pois o consolo também começa aqui nesse mundo por obra do Espírito Santo. E essa felicidade nos acompanhará até o final de nossas vidas neste mundo e estará conosco para todo sempre na eternidade. Chorar muitas vezes é tido como uma fraqueza, mas Jesus nos ensina no Sermão da Montanha que é um passo para a felicidade. Não pelo choro propriamente dito, mas porque ele abre espaço para que Deus ministre em nós o seu consolo, que é perfeito e nos faz verdadeiramente felizes. Podemos tirar algumas lições com esta segunda bem-aventurança. A primeira lição é que devemos chorar pelos nossos pecados. As situações de choro que nos trazem a experiência de ser consolado pelo Espírito Santo são aquelas em que percebemos a nossa situação espiritual. Quando observamos com tristeza que não temos sido obedientes à palavra de Deus e isso nos leva a derramar a nossa alma diante do Senhor, o Espírito Santo nos consola e nos leva a experimentar a verdadeira felicidade. Essa foi a realidade em todos os momentos da história em que o povo de Deus se voltou a ele, reconhecendo seus pecados e pedindo perdão. Deus não só perdoou, como derramou uma felicidade extrema em suas vidas, que se expressa num reavivamento. Trata-se da alegria da salvação. A segunda lição que podemos tirar é que devemos chorar pelos pecados da sociedade em que vivemos. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que chorou diante do pecado da sociedade de seu tempo. Quando ele estava para ressuscitar Lázaro, Jesus não chorou pela morte de Lázaro, pois ele sabia que iria ressuscitá-lo. Ele chorou também pelos pecados de Jerusalém, conforme narrado pelo evangelista Lucas. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: "Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação." Jerusalém, nesse contexto, representava a sua nação. Ou seja, podemos chorar pelos pecados de nosso país, em especial da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa vizinhança. Nós temos chorado diante das chacinas que vemos acontecer com cada vez mais frequência. Temos chorado pelas injustiças, pelas pessoas passando fome, que procuram comida no lixo. Temos chorado pelas famílias que estão sendo destruídas pelas drogas, pela traição, pela bebida ou pela ganância. Temos chorado diante das manifestações de racismo, pedofilia, feminicídio, abuso emocional. Não podemos considerar que essas situações são normais. Elas não refletem os valores do reino de Deus. Portanto, o choro é uma forma de se compadecer com as misérias do mundo em que vivemos. Se cremos que o Senhor nos consola diante do choro, temos esperança de que Ele também restaure a nossa sociedade tão sofrida e afundada no pecado. A terceira lição que podemos tirar é que devemos chorar com os que choram. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se olhamos ao nosso redor, nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, vizinhança, amigos, etc., certamente encontraremos pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento. A recomendação de Paulo é que devemos ter sensibilidade para ver o sofrimento do próximo e nos juntarmos a ele no choro, na esperança de que o consolo de Deus venha e transforme não só aquela situação de sofrimento, mas também a vida daquela pessoa. Foi o que os amigos de Jó fizeram ou tentaram fazer diante do seu sofrimento. Uma atitude de empatia pode ser uma forma de socorro, que é dom do Espírito Santo, ou uma forma de evangelização.
Somos chamados não apenas para sermos felizes, mas também para espalhar a verdadeira felicidade àqueles que a procuram, mas não conhecem o caminho que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Concluindo, devemos nos alegrar com as tribulações, pois são as horas de choro que nos proporcionam o consolo do Espírito Santo. A comunhão com o Consolador também se dá por meio do choro. Para chorar é preciso ser humilde e reconhecer nossa pequenez e limitação e depender totalmente de Deus, pois só assim podemos experimentar o consolo que Ele promete aos que choram na sua presença. Que possamos estar subindo a escada das bem-aventuranças, cultivando os valores do reino de Deus e experimentando a verdadeira felicidade que só o Senhor nos proporciona. Que Deus nos abençoe. Amém.